Olá, meu nome é Daniela Freixo de Faria, sou psicóloga infantil e hoje a gente vai falar sobre tirar as coisas para corrigir as crianças. Olá, hoje a gente vai falar sobre tirar as coisas para corrigir as crianças. Será que funciona? Por quanto tempo funciona? E é assim, gente. As crianças, quando elas estão sim apegadas a alguma situação, apegadas a algum brinquedo, parecem sentir essa história. Mas depois a gente começa a perceber que esses negócios de tirar os brinquedos parece não funcionar mais. O que acontece? E com as crianças maiores, a gente costuma tirar o celular ou tirar o tablet, tirar o iPad, tirar o computador. O que acontece é que a hora que eu tiro um brinquedo, imagina que eu tenho aqui uma criança e eu falo, bom, você ama o seu trash pack, você bateu no seu irmão e eu vou tirar o seu trash pack, você vai ficar sem brincar com ele, com todos os seus trash que estão aqui dentro, até sexta-feira. A hora que eu faço isso, o que acontece é que eu estou aplicando um castigo. E essa criança, na hora que eu estou aplicando um castigo, ela normalmente sente a minha irritação, a minha raiva, a minha braveza. E ela, num primeiro momento, ela pensa, ai que droga, eu amo meus trash packs, eu não quero ficar sem meus trash packs. E ela se ressente por isso. Mas normalmente, vocês se lembram? Quem aplica o castigo é o adulto. A criança tinha batido na irmã, mas o foco dela é vencer esse adulto. Então, num primeiro momento, ela pode até ficar muito chateada que ela perdeu os trash pack dela. Mas num segundo momento, o foco dela de atenção é vencer esse adulto. Então, ela se adapta a ficar sem os trash packs e ela pensa, vou brincar com a minha pista de carrinho, nenhum problema. A hora que ele está lá feliz brincando com a pista de carrinho, essa mãe, que também precisa vencer esse filho, quando ele vai lá e bate de novo no irmão, ela fala, agora você vai ficar sem os trash packs e vai ficar também sem a pista de carrinho. E se eu tivesse, eu já ter posto muitos brinquedos aqui hoje, mas se eu tivesse uma imensidão de brinquedos, a gente vai precisando, na verdade, de cada vez mais força para ter o mesmo resultado. Esse é o ponto do castigo. O castigo que pode ser, fique no seu quarto, ou o castigo que pode ser, eu vou tirar coisas de você. A hora que eu tiro o trash pack e a pista, esse menino ele vai brincar com a bola, ele vai brincar com qualquer outra coisa que ele tem. E a hora que ele faz isso, a mãe pode entender que ele não aprendeu, ele não sofreu o suficiente, e aí ela vai tirando todas as coisas, até que ela tira tudo dessa criança, e aí ela acha que agora então ele vai aprender. Como o castigo, o foco é vencer o adulto, essa criança vai criando cada vez mais resistência, e a hora que ela vai criando cada vez mais resistência, uma hora ela vira para mim e fala, pode tirar tudo, eu não ligo. Ó, ela joga ombro, ela cria muita resistência, porque o ponto dela não é mais aprender o que ela fez de errado, que ela nem lembra mais o que ela fez de errado. O ponto dela é vencer este adulto que fez isso com ela. Quando a gente aplica a consequência, e o vídeo de consequência, tem alguns vídeos sobre isso, ele vai mostrar para vocês que a criança não precisa mais desse adulto fazendo isso, porque ela vive a consequência direta da situação. E o adulto, ele só é a pessoa que faz a consequência mais direta. E o brinquedo não tem nada a ver com a história. Então, a hora que eu bato no meu irmão, por exemplo, a mãe pode entender que essa criança, então, não quer brincar aqui com a gente de trash pack e carrinho. Então, filho, vamos fazer uma coisa? Você espera um pouco aí, a hora que você se acalmar, se você quiser brincar, você vai pedir desculpa para o seu irmão e aí você vai poder voltar a brincar. O brinquedo em si, ele não vai ensinar isso. Esse afastamento talvez ensine isso. Ou talvez o pedir e cuidar do irmão ensine isso. Você machucou, então a consequência pode ir lá pôr gelo no irmão. A mesma coisa para as crianças maiores. Na hora que a gente tira o celular da criança ou o tablet da criança, essa criança ela cria resistência. E ela pode até sentir isso, então ela começa a falar, vou me comportar só porque isso aqui é muito importante. Até uma hora que ela fala, aprendi a ficar sem. E ela paga o preço de ficar sem. E aí, a hora que ela paga a conta de ficar sem, ela vira e fala, tudo bem, eu pago a conta para bater no meu irmão.
eu pago a conta de ficar sem isso daqui. Porque isso daqui não tem nada a ver com aprender ao fato de que eu não posso bater no meu irmão. O que ficar sem o tablet me ensina a respeito de bater no meu irmão? Não me ensina nada. Por isso que a gente precisa, sim, sempre aplicar a consequência direta das atitudes. Eu joguei no chão, eu recolho do chão. Eu risquei a parede, eu limpo a parede. Eu bati, isso quer dizer que eu preciso ficar sozinho, ou isso quer dizer que eu preciso cuidar daquele que eu machuquei, quebrei alguma coisa, ou eu não estou cuidando dos meus brinquedos. Aí sim pode ser que a consequência seja, olha, você está jogando os seus brinquedos no chão e a mamãe vai recolher o seu brinquedo. A hora que você quiser brincar com ele direito, eu te devolvo. A gente precisa criar a história lógica dessa atitude negativa que está acontecendo. Assim como, se vier uma atitude positiva, a gente vai criar a história lógica e a gente vai mostrar para essa criança a consequência positiva. O bacana da consequência é que existe a consequência negativa de um comportamento ruim, mas existe a consequência positiva de um comportamento positivo. E o mais bacana é que a criança vai experimentar as duas coisas. E o adulto, ele não é aquele que faz isso acontecer, mas ele é aquele que mostra as duas experiências e que acompanha as crianças nas duas experiências. O vídeo de hoje foi esse, espero que você tenha gostado e a gente se vê semana que vem. Tchau, tchau! Você pode encontrar outros vídeos aqui no canal e se você gostou, se inscreva, compartilhe com seus amigos.